Olá, tudo certo? Aqui é o André Guerra do curso Entre Linhas e hoje a nossa dica é de literatura. Eu vou comentar um pouco a respeito de uma das obras de maior destaque dentro da história da literatura brasileira. Trata-se de um conto chamado Negrinha, um conto que foi escrito pelo Monteiro Lobato e dá título a um dos livros desse autor. Um autor polêmico e ao mesmo tempo muito importante. Na verdade, um autor da máxima importância quando a gente fala a respeito de literatura infantil, por exemplo. Se não fosse o Monteiro Lobato, a nossa literatura infantil estaria mais de 200 anos atrasada, uma vez que foi o próprio Monteiro Lobato que inaugura isso que a gente chama de literatura infantil brasileira, com a sua linguagem simples, com o uso do universo fantástico, tá? Da maneira como ele faz, de uma forma tão bela, encantando gerações aí com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é exatamente do Sítio do Pica-Pau Amarelo que vem algumas polêmicas, tá? Eu não vou me estender aqui sobre essas polêmicas, diz respeito a algumas afirmações que ele faz de caráter etnicamente incoerentes, né? Etnicamente impróprios, alguns termos que ele utiliza e algumas expressões que ele profere ali através de alguns personagens, mas, como eu já falei, eu não vou me ater a essa polêmica. Eu vou simplesmente dizer que o Monteiro Lobato escreveu como um homem do seu tempo, um homem que não teve, né, por viver ali do século XIX para o século XX, não teve contato com as teorias mais avançadas de caráter antropológico e sociológico. Bem, não vou me estender nisso, é a minha opinião de leitor, e o que eu quero falar aqui é sobre o conto Negrinha, do Monteiro Lobato. Um conto muito forte, emocionalmente muito forte, e que, na verdade, deixa claro o posicionamento do Monteiro Lobato contrário à discriminação racial, um posicionamento contrário aos maus-tratos sofridos por pessoas de origem africana que viveram aqui no Brasil trabalhando como escravos, sendo maltratados. O Monteiro Lobato se posiciona no conto Negrinha de uma forma bastante veemente contra esses maus tratos e contra essa situação de opressão vivida pelas pessoas negras, as pessoas africanas e de descendência africana. Vamos ao conto. Bem, Negrinha, como o próprio conto diz, Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Essa é a descrição de Negrinha, uma menina órfã de 7 anos, filha de uma ex-escrava. Como assim filha de uma ex-escrava? A gente sabe que a abolição da escravatura, ela não representou necessariamente uma libertação por completo. Ela tirou as correntes, mas não ofereceu condições àquelas pessoas de tocarem suas vidas para adiante e obrigou muitas delas, por uma questão de sobrevivência até, a permanecer na casa daqueles antigos senhores. A Negrinha, que propositalmente não tem nome aqui no conto, né, faz parte da denúncia que o Monteiro Lobato está fazendo. Ela tinha olhos assustados. Por quê? Porque ela era alvo constante de maus tratos dentro daquela casa. Tá? Maus tratos, sobretudo, vindos da dona da casa, né, a dona Inácia, que é descrita de uma forma bastante irônica pelo Monteiro Lobato. Vamos analisar um trecho do conto em que é descrita a dona Inácia e algumas atitudes dela, essa dona da casa onde a Negrinha morava. A mãe da Negrinha já havia morrido na época que a história está sendo contada. A Negrinha tem 7 anos e a Negrinha ficou ali como uma vítima da crueldade tanto da dona Inácia quanto das outras pessoas que moravam ali na casa. Bem, vamos analisar aqui um trecho do conto onde a dona Inácia é descrita e a gente pode perceber tanto a crueldade dela quanto a ironia do narrador, no caso aqui a ironia do Monteiro Lobato, ao tratar esse tipo de gente sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Veja só a ironia
do Monteiro Lobato. Porque como é que uma pessoa pode ser tão boa, como é que uma pessoa pode ter um lugar reservado, garantido no céu e não gostar de crianças? Se o próprio Jesus, aqui citando um texto religioso, citando a Bíblia, o Novo Testamento, o próprio Jesus falou: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E essa senhora não gosta de crianças, como é que ela vai ter um lugar reservado no céu? Trata-se de um olhar irônico, uma leitura irônica do Monteiro Lobato. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Bem, com esse trecho fica mais do que evidente tanto a crueldade dessa personagem, Dona Inácia, quanto a ironia do Monteiro Lobato ao descrevê-la. E ao descrever a Dona Inácia, o Monteiro Lobato a usa como metonímia para se referir a toda uma qualidade de pessoas que eram contra o fim da escravidão, que se doeram, né, que se revoltaram contra o fim da escravidão, que achavam confortável e gostariam de permanecer ali sendo donos de outras pessoas, e toda essa revolta contra o fim da escravidão, a Dona Inácia vai extravasar ali naquela pobre criancinha que vai ser vítima dos maus tratos. Bem, vamos ler agora um outro trecho do conto que representa o ponto de virada da história, a quebra do equilíbrio. Deixa eu explicar o que seria a quebra do equilíbrio. Não quer dizer que uma pobre criancinha sendo maltratada seja algo que esteja dentro de um equilíbrio. Nós não estamos falando desse tipo de equilíbrio, do que é correto, do que é moral. Não. Existe um equilíbrio na história. Que equilíbrio é esse? A negrinha é frequentemente maltratada. Acontece alguma coisa que interrompe esse equilíbrio, que interrompe esse processo. E o que é? É a chegada de duas sobrinhas da Dona Inácia. Duas sobrinhas da Dona Inácia vêm visitá-la e a chegada delas provoca uma transformação no quadro, que é uma transformação momentânea, mas deve ser levada em consideração. Vamos ler o trecho. Que, pois não era crime brincar, estaria tudo mudado e findo o seu inferno e aberto o céu? Esse trecho aqui refere-se ao momento da chegada das duas sobrinhas, em que chegaram brincando, dando risada, falando alto, né? E elas não foram reprimidas pela Dona Inácia. Elas não foram repreendidas, elas não apanharam, elas não tomaram grito, elas não foram maltratadas. Então a negrinha não sabia como interpretar aquilo ali, porque falar alto, brincar, ter um comportamento infantil, um comportamento de criança era sinônimo de maus tratos, de repressão, de violência de toda natureza. Então, a negrinha se pergunta, não era crime brincar? Continuando. No enlevo da doce ilusão, negrinha levantou-se e veio para a festa infantil fascinada pela alegria dos anjos. No caso aqui, uma referência às sobrinhas da Dona Inácia. E no caso, uma referência a crianças, não que as sobrinhas sejam anjos. A festa dos anjos, a alegria dos anjos, seria a alegria das crianças. Toda criança representaria simbolicamente aí um ser angelical, né? Poderíamos dizer assim. E aí, continuando no trecho, mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscando no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar a pestinha não se enxerga? Então a gente vê aqui, com requintes de crueldade, a Dona Inácia mais uma vez maltratando a negrinha, mais uma vez fazendo a distinção que para ela era natural, para ela e para muita gente da época em que ela vivia. Era natural essa distinção entre brancos e negros. As meninas então continuam a brincadeira, começam a retirar os seus brinquedos de dentro da bagagem e a negrinha permanecia então
encostada junto à parede, que era o lugar onde ela era obrigada a permanecer durante o dia inteiro, sem arredar o pé dali, sob pena de apanhar ou ser violentada psicologicamente de diversas maneiras, como a dona Inácia costumava praticar. Bem, as meninas tiram então de lá de dentro uma boneca que falava mamã. E a negrinha fica simplesmente extasiada com a visão daquela boneca. E fica olhando de longe com olhos esbugalhados. E a atração que a boneca exerce sobre ela é tanta que ela não se segura no seu lugar, né, o lugar que estava reservado a ela, e ela começa a ir em direção à boneca, em direção às meninas, tá? E aquilo provoca nas meninas uma espécie de estarrecimento, porque as meninas não entendem como é que uma criança de 7 anos poderia não saber o que era uma boneca. E com isso a gente tem uma reflexão muito profunda a respeito das desigualdades sociais, do que elas provocam e da crueldade que elas implicam nas relações humanas. As meninas, então, vendo aquela hipnose que a boneca exercia sobre a negrinha, perguntam: nunca viu boneca? A negrinha diz que não, e aquilo se torna divertido para as duas meninas, e esse divertimento é o que salva a negrinha de tomar mais uma surra, de ser mais uma vez violentada, porque a dona Inácia já ia partir para cima da negrinha mais uma vez para mandá-la para o seu lugar, o lugar que a dona Inácia reservou à negrinha, não que o lugar dela enquanto ser humano fosse esse, mas diante daquele divertimento das suas sobrinhas, a dona Inácia então não age cruelmente ali em relação à negrinha e deixa a negrinha brincar com as suas sobrinhas. Bem, isso aí representa o ponto alto da história, na verdade, porque representa um momento de epifania. O que seria um momento de epifania? Um momento de uma revelação, um momento de uma grande descoberta, um momento de glória, poderíamos dizer assim. Tá? E esse momento acontece exatamente quando a negrinha tem a oportunidade de brincar com as duas meninas. Vamos ler aqui um trecho que descreve um pouco de como representou aqueles dias, aqueles poucos dias de brincadeira da negrinha, algo que nunca tinha sido a ela proporcionado. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Perceba a qualidade poética da descrição desse momento de epifania aqui feito pelo Monteiro Lobato. Realmente um autor de uma grande qualidade ao descrever o sentimento tão bonito daquela pequena criança diante da descoberta de que existe a alegria, de que existe beleza, de que existe a felicidade, de que existe a leveza, de que existe algo diferente de pancada, de violência, de maus tratos e de humilhações. Mas, como era de se esperar, as meninas não vão ficar ali para sempre. As meninas voltam para suas casas, acabam as férias e elas retornam. A negrinha ficando mais uma vez sozinha à mercê da cruel dona Inácia. E nada mudou. Os maus tratos continuaram, o desrespeito continuava. Só que desrespeitar, humilhar, massacrar, maltratar, violentar alguém que não sabe o que é a liberdade, que não sabe o que é a alegria, é uma coisa. Agora, negrinha já sabia que existia uma outra realidade e aqueles maus tratos se tornaram completamente insuportáveis. E negrinha vai definhar e um certo dia se enrolar numa esteira no chão e negrinha morre. Vamos ler um trecho. E de negrinha
ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra, de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um cocre. Perceba que situação cruel, que pessoa maléfica, podemos dizer assim, a Dona Inácia. A única coisa que ela sente com a morte de uma criancinha, uma morte por tristeza de não conseguir mais viver aqueles maus tratos, a única coisa que aquela mulher conseguia sentir era a coceira nos nós dos dedos por não ter mais a negrinha para desferir cascudos. O que ele está chamando de cóceres, aí nesse trecho que a gente leu, são os cascudos. É o retrato da violência. Bem, e se você gostou dessa análise, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, em algum lugar aí na tela do seu computador ou smartphone, vai ter um botão para você se inscrever e nos acompanhar. Eu quero pedir para você compartilhar com alguém que você conhece. Esse livro está na lista da FUVEST e de repente pode ser importante para alguém. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.